Bom, vamos imaginar um cenário de contraste bem interessante para começar a nossa imersão de hoje. Opa, vamos lá, gosto de contrastes. É que, hoje em dia, quem acompanha as notícias vê o tempo todo aquelas manchetes sobre bilionários da tecnologia, magnatas construindo bunkers absurdos, né? Nossa, sim, projetos de centenas de milhões de dólares em ilhas isoladas. Exatamente. Eles olham para o ano de 2026, vem um monte de crises sistêmicas se acumulando e a resposta imediata é o quê? Estocar suprimentos. Comprar terras no meio do oceano, se enterrar debaixo de metros e metros de concreto armado, sabe? Pois é. Mas aí que tá. E se a tática de sobrevivência, mais tipo complexa e discutida para um colapso global, não custar um único centavo e, na verdade, rejeitar totalmente esse conceito de geografia? Olha, essa é uma premissa que inverte totalmente a lógica moderna de autopreservação, né? Porque o instinto natural, movido por aquele medo secular, é justamente criar barreiras físicas. Sim, muros, portas blindadas. Exato. E o que a gente vai dissecar aqui hoje vai na contramão absoluta disso. É uma proposta de arquitetura de proteção baseada em conceitos totalmente imateriais. E é bem nesse ponto de fricção que entra a nossa análise aprofundada de hoje. Nós vamos mergulhar nos roteiros, naquelas notas e estudos de um canal chamado Ruach. Ruach? Isso. Para quem nos ouve ter o contexto completo, Ruach é uma palavra de hebraico antigo. Sim, que significa sopro ou espírito, né? Exato, indicando uma força invisível que molda e movimenta o mundo físico. E bom, o material desse grupo foca intensamente no nosso ano atual, 2026. E o diagnóstico deles não é dos mais tranquilos. Nem um pouco, eles descrevem o mundo como um caldeirão em estado de ebulição irreversível. Tipo, apontam para tensões nucleares crescendo na Ásia. Os conflitos no Oriente Médio que parecem não ter fim, claro. Sim, e aquela transição super rápida para uma economia digital de controle total. Mas antes de a gente mergulhar fundo nesses detalhes, acho que cabe aqui um alinhamento fundamental sobre a natureza da nossa imersão. Com certeza, sempre bom reforçar. O objetivo da nossa conversa não é de forma alguma validar essas crenças ou bater o martelo sobre essas predições, sabe? Claro, não estamos aqui para pregar o pânico. Exatamente. O exercício intelectual aqui é observar como esse material teológico pega essas manchetes assustadoras do nosso presente e encaixa tudo isso numa estrutura de significado antiquíssima. É como olhar para o motor da crença deles e tentar entender como as peças se movem, né? Isso. Desmontar as engrenagens dessa interpretação, mantendo sempre uma distância analítica. Perfeito. Bom, a base de todo o argumento do canal Ruach é uma passagem bem específica do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 26, se não me engano. Esse mesmo. O texto descreve que as pessoas desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Uma imagem bem forte. Muito forte. Só que, e isso é curioso, o foco principal desse material não é ficar espalhando terror. O que eles querem é desenhar uma rota de fuga. A chamada estratégia dos escolhidos. Isso. Mas eu imagino que, antes de falarmos de qualquer rota de fuga, a gente precisa entender qual é a fumaça que está forçando as pessoas a procurarem a saída, certo? Sem dúvida. O diagnóstico sempre vem antes do antídoto. E o material deles estrutura o que está acontecendo em 2026 usando a ideia de uma geopolítica que funciona como um relógio profético. Como se os eventos não fossem um mero acaso? Exato. Não tem acaso na visão deles. Eles se baseiam em dois grandes pilares de alerta. O primeiro coloca a nação de Israel e o Oriente Médio como a engrenagem principal. O mostrador desse relógio, digamos assim. Isso mesmo. Certo, mas vamos desempacotar isso. Como exatamente funciona a mecânica desse relógio na visão do canal? Porque, para um analista de relações internacionais, um conflito ali envolve petróleo, disputas de território ou, sei lá, falhas da diplomacia, sabe? Sim, a visão secular tradicional. Como o Ruar transforma essas manchetes de jornal numa contagem regressiva divina? É que, para eles, as fronteiras no mapa não são só demarcações políticas recentes. Elas são vistas como peças de um tabuleiro de xadrez cósmico e milenar. Nossa! Então, eles argumentam que as alianças militares de hoje
especialmente aquelas com nações asiáticas e as chamadas potências do norte nos textos antigos? Ah, o que o profeta Ezequiel descreve, né? Exatamente, no capítulo 38 de Ezequiel. Então, quando um analista comum vê um acordo comercial ou militar na TV, o canal Ruach lê isso como o ponteiro do segundo se aproximando da meia-noite. É a sobreposição de um roteiro antigo em cima da nossa história humana imprevisível. Perfeito, é bem isso. E isso nos leva direto para o segundo pilar do diagnóstico deles, que, sinceramente, toca em algo que afeta o dia a dia de qualquer pessoa hoje. A famosa fome digital. Sim, nas notas, eles traçam um paralelo muito direto entre essa transição atual para as moedas digitais dos bancos centrais. As identidades eletrônicas obrigatórias. Isso. E comparam tudo isso com a marca descrita lá no capítulo 13 do Apocalipse. Mas, olha, eu preciso confessar uma coisa. Pode falar. Isso soa como algo que a gente já ouviu antes, né? Tipo, nos anos 80, o pessoal dizia que o código de barras era a marca. Nossa, verdade. Nos anos 90, diziam que eram os cartões de crédito, o que faz o cenário de 2026 ser interpretado como o evento definitivo agora. A grande diferença, segundo a leitura deles, está na infraestrutura do controle. Tipo, o código de barras e o cartão de crédito eram inovações de conveniência, entende? Você podia escolher usar ou não. Exato. Mas o que temos em 2026, na visão do Ruach, é um ecossistema inevitável. A digitalização bancária, as identidades atreladas a créditos sociais, rastreabilidade de carbono. Isso deixa de ser opcional. Totalmente. Eles argumentam que essas coisas se tornam a porta de entrada para a cidadania básica. É a arquitetura técnica perfeitamente madura para sustentar aquele medo ancestral de que ninguém vai poder comprar ou vender sem uma permissão de um sistema centralizado. Entendi. Seria como comparar o dinheiro físico, sei lá, a um ingresso de cinema que você pode dar para qualquer pessoa na rua. Livre circulação. E o dinheiro digital de hoje seria tipo um leão de chácara numa boate super exclusiva. Ele não verifica só se você tem saldo na conta, ele olha seu comportamento, seu alinhamento ideológico, para só então te deixar comprar o pão. Exatamente. É o controle do acesso à sobrevivência básica. E eles usam uma imagem bem forte para unir essas crises geopolíticas e tecnológicas, né? O conceito das dores de parto de Mateus 24. Sim, versículo 8. Esse conceito é essencial para entender a psicologia dessa teologia. É tipo as luzes de advertência no painel de um carro, né? Não é o acidente em si, mas avisa que o motor está superaquecendo numa frequência cada vez mais perigosa. Uma analogia excelente, porque as contrações começam espaçadas e meio fracas e vão ficando extremamente rápidas e intensas antes do nascimento. Faz sentido. Então, quando o mundo sofre uma crise diplomática severa, seguida quase na mesma hora por um colapso financeiro digital, a interpretação não é tipo, o mundo está tendo um ano ruim. Não é coincidência para eles. Não. A interpretação é de que o intervalo entre as contrações diminuiu. O evento final está batendo na porta. Mas peraí, se a inovação tecnológica e a diplomacia internacional são vistas pelo Ruach só como um curativo num paciente na UTI, isso cria um beco sem saída bem assustador. Com certeza. O texto afirma que o mundo tenta se salvar via política e tecnologia, mas está fadado ao fracasso. Se o sistema todo está corrompido, para onde a pessoa corre quando não tem mais espaço fora do grid? É aí que a constatação de que as instituições humanas são falhas força a narrativa a buscar saídas diferentes. Se as Nações Unidas ou o Vale do Silício não podem te resgatar, a alternativa tem que vir de fora do sistema. E eles não inventam uma tese nova para isso, né? Não, eles olham lá para o passado profundo. Eles citam o Evangelho de Lucas, capítulo 17, que lembra os dias de duas figuras históricas muito específicas, Noé e Ló. Olha, a escolha desses dois nomes é um prato cheio para a nossa análise. Porque propõe mecânicas de resgate que são praticamente o oposto uma da outra. Completamente opostas. Vamos focar primeiro em Noé. A estratégia de salvação ali não envolveu mágica. Ele não sumiu. Noé não foi retirado do planeta para não ver a tempestade.
sabe? Pelo contrário, ele estava bem no meio dela. Exato. Ele teve que enfrentar o dilúvio, mas foi preservado dentro dele por uma estrutura. A arca. É como se ele estivesse selado num submarino high-tech no meio do maior furacão da história. Vendo tudo desmoronar em volta, mas protegido. Ele via as ondas, ouvia o vento, mas ficava isolado no meio do caos. E essa dinâmica de imersão contrasta de um jeito muito brutal com o modelo de Ló, que opera numa lógica de extração pura e simples. Como assim? Ló foi literalmente puxado para fora das fronteiras de Sodoma. Na narrativa, ele é removido do cenário antes que a primeira faísca caísse do céu. Uma retirada emergencial. E o que é realmente interessante é que o canal Ruach pega esses dois modelos e transforma em propostas concretas de escape para 2026. Sim, eles dividem isso em duas categorias. A primeira proposta a gente pode chamar de fuga vertical, certo? Isso mesmo. Baseada na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, que estrutura aquela doutrina super debatida do arrebatamento. Que seria um modelo de Ló aplicado numa escala global, né? Exato. A fuga vertical é a promessa de que um grupo específico de pessoas vai ser extraído da dimensão terrena. O texto de Apocalipse 3 fala sobre ser guardado da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Nossa, o apelo psicológico disso é imenso. Gigante. Porque oferece a esperança de zero sofrimento no clímax do colapso. A catástrofe acontece, mas quem foi protegido não está mais lá no teatro para assistir. Só que o material deles não para nessa extração dramática. Eles gastam um bom tempo falando da segunda opção, que é a fuga horizontal. O modelo do submarino de Noé. Isso. A preservação dentro do caos. E como isso funcionaria? Eles chamam isso de proteção no deserto. Usam o Apocalipse 12, versículo 14, onde uma figura simbólica, a mulher, não é removida da terra para o espaço. Ela fica por aqui. Fica, mas recebe asas de águia para voar para um lugar preparado no deserto, onde é sustentada e mantida longe do perigo. Ou seja, na fuga horizontal, as pessoas continuam no planeta. O mundo em 2026 continua fervendo, a economia digital desabando, as guerras rolando soltas. Mas esse grupo entra numa espécie de bolsão invisível de provisão. É o que me levanta uma dúvida muito prática. Imagina quem nos ouve tentando mapear essa lógica. Como é que a preparação para isso é diferente daquela postura extremista dos filmes? Ah, os preparadores, né? Sim, tipo, se eu acredito no modelo de Noé, pela lógica humana eu deveria estar comprando um terreno longe das capitais, estocando lata de atum, remédio, instalando painel solar. Mas é aí que o canal surpreende todo mundo. Eles rejeitam categoricamente essa abordagem materialista. Sério? Rejeitam totalmente. Sim. Enquanto os preppers seculares medem a segurança pela espessura do concreto do abrigo e pelo tanto de comida estocada, a teologia do Ruach diz que nenhuma parede humana vai suportar o que está vindo. Porque a crise tem uma raiz espiritual para eles. Exatamente. Uma raiz sistêmica e espiritual. Mas espera um pouco. Rejeitar a preparação física não acaba cruzando uma linha meio perigosa entre a fé cega e a negligência? É uma objeção muito comum. Porque, historicamente, a falta de preparo material em zonas de guerra ou colapso econômico sempre resultou em tragédias reais, inclusive para grupos religiosos. Eles não têm medo de que pregar isso gere uma inércia fatal em quem consome o conteúdo? A justificativa deles para isso é bem sofisticada teologicamente. Eles usam Lucas 21, versículo 36, para dizer que a verdadeira vigilância não é passiva, nem baseada em tijolo e cimento. O que o texto diz? Diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas. Ou seja, o esforço não é abolido, ele é só redirecionado. Redirecionado para o interno. Exato. Tentar construir uma fortaleza física no mundo que está sendo desmontado no nível espiritual é, na visão deles, como tentar parar um tsunami com um guarda-chuva, sabe? Um guarda-chuva de chumbo. Não vai adiantar nada. Pois é. A preparação real seria se manter limpo, num alinhamento ético e moral com a vontade divina. O controle é sobre as escolhas do espírito humano, não sobre o acúmulo de matéria. Entendi. O que nos traz para o ponto central que diferencia radicalmente essa visão do resto da sociedade atual. Nós começamos falando da elite do Vale do Silício, né? Sim,
buscando segurança em condomínios subterrâneos de luxo. Isso. A teologia apresentada pelo canal Ruach simplesmente subverte essa pirâmide. Eles colocam a segurança em quem a pessoa é, e não em onde ela está no mapa. E usam aquela figura fascinante do profeta Ezequiel, do capítulo 9. Ah, o selo de Deus? Sim. Como funciona a mecânica desse selo na argumentação deles? Bom, é descrito quase como uma marca invisível e metafísica, que seria colocada na testa daqueles que se mantêm fiéis. E o detalhe crucial é que esse selo age como se fosse uma ordem de restrição contra os agentes da destruição. Pela lógica deles, se o selo está lá, a calamidade não tem jurisdição sobre aquele indivíduo. Ou seja, a blindagem não é de aço de 3 centímetros, é de identidade espiritual pura. Exatamente. E isso culmina numa afirmação muito ousada do canal, a de que o lugar seguro das profecias não é uma coordenada de GPS que você joga no mapa. Não é um bunker na Nova Zelândia. Não, o lugar seguro, segundo eles, é uma pessoa. É a figura de Cristo. Nossa! Quando a gente analisa o impacto sociológico dessa ideia, dá para perceber como ela é profundamente democratizante dentro da fé, né? Com certeza. Tira um peso enorme das costas de quem ouve. Sim. A promessa de que uma pessoa comum não precisa ter os recursos financeiros de uma magnata da tecnologia para garantir abrigo, isso dissolve aquela ansiedade esmagadora da falta de dinheiro. É o contraste perfeito. O sistema capitalista diz, a segurança é de quem puder pagar por ela. O material do Ruach diz, a segurança está disponível para qualquer um, instantaneamente, só pelo custo de uma entrega espiritual. Caminhando para a síntese de tudo isso no final do estudo deles, a gente percebe que essas tensões todas, os mísseis no Oriente Médio, as identidades digitais obrigatórias, funcionam só como um estrondo de velhas fundações caindo. É o barulho do desmoronamento. E, embora o diagnóstico pareça muito assustador, focado em controle absoluto, a mensagem final deles não carrega aquele peso de niilismo, de que tudo vai acabar em nada. Esse é um ponto vital, sabe? É importante para não distorcermos a intenção do texto original. Porque documentos apocalípticos geralmente são lidos como histórias sobre o aniquilamento total da humanidade, onde a Terra vira só uma pedra estéril flutuando no espaço. O famoso fim do mundo? Pois é, mas o canal Ruach deixa muito claro que a narrativa converge para uma restauração completa. É o que os textos originais chamam de novos céus e nova terra. Então, o caos incontrolável de 2026 seria, sob essa ótica, só o barulho de um edifício velho, cheio de rachaduras, sendo implodido. Exatamente. Implodido para que uma estrutura perfeita possa ser construída exatamente no mesmo lugar. O estudo conclui traçando uma última dualidade, bem memorável por sinal. De um lado, a gente tem o atual sistema humano que corre desesperadamente para colocar uma marca em cada cidadão, né? O desejo de quantificar, rastrear. Ter tudo num banco de dados gigantesco para garantir que o indivíduo se submeta à engrenagem econômica global. E, por outro lado, a visão teológica contrapõe isso argumentando que o verdadeiro registro que define a preservação é outro. Ter o nome anotado no que a Bíblia chama de livro da vida. É o conflito clássico elevado à potência digital, né? O livro de controle humano contra o registro divino de proteção irrestrita. Uma baita metáfora. E eles encerram fazendo um trocadilho poético com o próprio nome do projeto. Eles alertam a audiência de que o fôlego, ou ruach, necessário para não sufocar na fumaça desse cenário geopolítico todo, não pode ser puxado do ambiente ao redor. Porque o ar do sistema estaria poluído pelo medo. Exato. A frase final que eles usam é: o fôlego vem do alto, o que demanda uma vigilância espiritual sem as distrações materiais que a gente tanto falou. Bom, depois de dissecar essa arquitetura teológica toda, essas propostas de fuga vertical e horizontal, tem algo que eu queria te perguntar. Pode mandar. É que a gente passou essa imersão entendendo como o canal vê essas crises como cumprimento de profecias. Mas, e se virarmos o espelho na direção oposta? Como assim virar o espelho? Pensa comigo. Nós vivemos na era dos algoritmos de recomendação super sofisticados, das inteligências artificiais. E essas ferramentas são projetadas para ler padrões de comportamento,
antecipar as nossas ansiedades. E alimentar as plataformas digitais com o que dá mais engajamento, certo? Certo. E a gente sabe que o medo e o pânico escatológico dão muitos cliques. Então, a provocação final que eu deixo para quem nos ouve refletir é: será que esses algoritmos modernos de redes sociais não acabaram assumindo o papel de novos profetas do caos? Olha, fascinante pensar por esse lado. Ao captarem a nossa fascinação pelo fim do mundo e jogarem teorias de colapso para as telas de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, será que a nossa própria tecnologia não está atuando como uma profecia autorrealizável? Fabricando, no nível psicológico e social, exatamente aquela atmosfera de terror da qual a humanidade tenta fugir. Exatamente. Estaríamos nós codificando nosso próprio colapso através do engajamento com o fim? Essa é a grande maravilha de sobrepor textos milenares com a tecnologia contemporânea, né? As perguntas nunca se esgotam, e as respostas exigem cada vez mais da nossa capacidade crítica. Sem dúvida. Fica aí a reflexão. E olha, nós agradecemos muito a companhia da nossa audiência nesta análise aprofundada de hoje. Continuem questionando as narrativas, investigando as mecânicas ocultas das ideias e mantendo a mente curiosa em meio a todo esse ruído. Até a próxima imersão.